Queridos, saudade de muitos que eu não tinha visto ainda, né? Tivemos uns diazinhos até de férias, trabalhamos também um pouco, mas a vontade de voltar era muita. Teve gente que até já tinha enviado nós para outro lugar. Não, nós voltamos, gente. Não desisto daqui tão cedo. E para mim tem sido maravilhoso o que Deus tem compartilhado. Semana passada nós falamos sobre chega de desculpas, amém? E hoje nós vamos falar sobre um outro tema que envolve toda a igreja. Nós vamos falar um pouco sobre o que é ser corpo de verdade. A igreja como um corpo, como Deus estabeleceu isso. Eu estava preparando essa mensagem essa semana e eu lembrei de uma frase de um movimento, nem vou dar muita bola para isso, que era o meu corpo, minhas regras. Lembra desse movimento? E quando eu estava preparando, eu falei assim, o tema da mensagem vai ser meu corpo, meus valores. Porque nós temos um Deus que não é um Deus de regras, mas é um Deus de valores e princípios. Então eu quero compartilhar com vocês sobre o que é ser corpo segundo os valores de Deus. O que é ser igreja de verdade segundo os valores de Deus e como nós podemos nos mover nisso. E para isso nós vamos lá para Efésios capítulo 4, queridos. Efésios capítulo 4. Eu vou ler o versículo 16, mas depois nós vamos fazer uma exposição do capítulo 4 inteiro. O versículo 16 diz: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tem um louvor antigo, Corpo e Família, não sei, fala, somos corpo, não dá nem para cantar hoje. E esse louvor é sobre esse versículo. E se você prestar atenção, existe aqui um resumo do que Deus espera da igreja. Ele fala, olha, vocês são um corpo, mas precisa estar ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Presta atenção, querido. Aqui vai falar sobre o crescimento, ele virá em amor, no ponto em que todas as juntas estiverem funcionando, auxiliando. E na exata medida que cada parte realizar a sua função. Deus, ele podia, queridos, estabelecer algo muito mais fácil. Mas ele colocou um bando de imperfeito na mão dele e confiou coisas para cada um de vocês que o outro não vai ter. E ele chamou isso de corpo dele. E ele chamou isso de igreja, de comunidade em que ele se moverá. E quando eu leio esse versículo isolado, eu falo, Deus, impossível. Impossível eu depender, impossível as pessoas dependerem de mim para que alguma coisa aconteça de bom na vida delas. Nós somos muito imperfeitos
para que um dependa do outro, para que as coisas fluam. E aí Deus, Ele levanta Paulo para falar às igrejas da região de Éfeso e ensinar, estabelecer através da carta, todo o livro de Efésios, ele é referente ao estabelecer da igreja. Mas o capítulo 4, principalmente, nos ensina demais. E eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1, quero ler rapidamente. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportem uns aos outros com amor, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa, ele subiu, senão também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui está estabelecida em Deus aquilo que Deus quis que o seu povo se tornasse. Como ele olhou e disse, o meu povo vai viver de uma forma. E os 10 primeiros versículos, ele nos ensina que forma é essa. Nos 3 primeiros versículos, ele começa, nos 2 na verdade. Ele começa a demonstrar ao homem o propósito de viver uma unidade. E ele começa a falar, olha, como igreja, como meu povo, vocês vão andar em unidade, vocês vão se desenvolver com humildade, com mansidão, suportando em esforço. Os primeiros versículos é uma glória da igreja. É como a igreja, aonde a igreja vai chegar um dia. Olha aonde a igreja vai chegar um dia. A igreja vai chegar um dia que todos vivam de maneira digna, que sejam completamente humildes e dóceis. É o que nós já vivemos hoje. Um povo completamente humilde, dóceis. Você não vê soberba no meio do povo de Deus. Você não vê palavras pesadas, azedas. É muita doçura no nosso meio.
Porque essa é a igreja que Deus estabeleceu. Sejam pacientes. Somos pacientes. Aquele irmãozinho que falha, que escorrega, nós temos uma paciência de abraçá-lo, trazer para perto. Suportando uns aos outros com amor. Olha isso, querido. Esse suportar aqui não é aturar. Suportar é colocar o ombro embaixo e falar: meu Deus, como eu amo te ajudar quando você precisa. Como eu amo estar aqui 35 vezes falando a mesma coisa. Eu amo demais. Queridos, essa palavra é difícil de se cumprir no nosso casamento. Imagina num bando de gente, que às vezes a gente tem vontade de fazer tudo ao contrário do que está falando aqui. Só que essa é uma igreja que Jesus enxerga, que Jesus projeta. E agora, Ele vai trazer. Eu não tenho a petulância de falar que as pessoas não estão entendendo isso. Mas como eu queria que nós começássemos a entender isso de verdade. No versículo 3 ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe o que ele está dizendo? Nenhum de vocês vai conseguir. Nenhum de vocês, humanamente falando, vai ser dócil, humilde. Não vai, mas eu derramei o meu Espírito sobre a igreja. Eu estabeleci o meu princípio através do meu Espírito. E o que vocês têm que fazer é não atrapalhar. O problema é que a gente atrapalha demais. Queridos, existe um livro que chama Comunidade Cativante. Eu sempre cito esse livro, que ele é maravilhoso. Ele fala: o grande problema é não entender que a única coisa que nos une de verdade é o Espírito Santo presente dentro da igreja. Porque se ele se retirar, não sobra nada, querido. Nós não vamos ficar, vai ter um que gosta do outro e a igreja não é feita por afinidade, porque se fosse feita por afinidade, o Espírito Santo poderia sair, que nós nos manteríamos unidos, porque teríamos afinidade. O que sustenta a igreja é o Espírito Santo, e é Ele, e nele, e através dele, que nós conseguiremos correr para ser uma igreja que preste. É só quando nós olhamos para Ele. Então por isso que ele fala: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Não a unidade da conveniência, não a unidade do faz do jeito que eu gosto, aí você vai ser meu amigo. Pensa do jeito que eu penso, aí você pode andar comigo. Isso não é unidade do Espírito. Isso é unidade segundo os teus padrões. Queridos, se nós não mantivermos a unidade em Espírito, vai dar errado. Vai dar errado. Porque cada um tem um padrão. PH tem um padrão. Seu Elias tem outro padrão. Priscila tem outro padrão, o Igor tem outro padrão. E se nós quisermos moldar todo mundo segundo o nosso padrão, acabou a unidade do Espírito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Unidade do Espírito é ver o Derek com a camisa do Palmeiras e amá-lo mesmo no culto. Só o Robson e o Tafa que apoiam isso. Mas eu amo pela unidade do Espírito e pelo vínculo da paz. Queridos, nós estamos querendo sempre um culto sobrenatural,
que nós não precisemos parar, pensar e falar assim: o que é uma vida com Deus? Nós acostumamos com fast food, querido. E chegamos na igreja, achamos que é levantar a mão e receber algo assim: uau, estou transformado, olha, não tenho mais vontade de pecar, agora eu amo todo mundo. Queridos, não é esse lugar, essa igreja. Se você estiver esperando aqui, não é este lugar. Nós precisamos começar a entender um pouco mais. E depois ele começa a falar um só corpo, um só espírito, assim como há. E ele começa a falar um só Deus, um só batismo. Ele começa a centralizar toda a vida na igreja. Por quê? Porque já estavam tendo dissensões, já estavam tendo falatórios de quem era maior, de quem era mais importante. Então ele recentraliza tudo em Deus. O estabelecer do corpo dele é quando todos nós estamos ligados a ele. Não tem várias cabeças, há um só cabeça. Não tem vários pensamentos, há um só pensamento que rege todo o corpo. Pode ter várias linhas doutrinárias, pode ter vários gostos, pode ter várias... Mas há um só Deus. Um princípio único. E sobre esse princípio único, de um Deus único, trino, mas único, é que nós nos estabelecemos como comunidade. Então, não é a igreja do Mateus, não é a igreja do Gabriel, é a igreja de Cristo estabelecida na terra. Querido, nós não conseguimos viver isso, nem através das músicas. Ah, eu não gosto dessa música. Ah, não gosto da cor da igreja, não gosto. Não gosto da iluminação, está parecendo outra coisa. Nós temos as nossas igrejas. E o estabelecer do corpo, é por isso que é meu corpo, meus princípios. Deus não negocia isso com você. Ele fala: ei, você já tem uma casinha lá? Faz do jeito que você quer lá. Aqui é os princípios dele que tem que ser estabelecidos. Amém? Vamos correr, queridos, que isso é só introdução. E aí no versículo 7 ele diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Presta atenção, ele estabelece um corpo, ele estabelece uma família, ele estabelece uma igreja. E Deus, eu não consigo, os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Porque eu não sei por que ele nos envolveu nessa parada. Eu não sei por que ele falou assim: olha, existe um corpo que nós nos moveremos na terra. E eu vou derramar sobre cada um de vocês uma graça. Se eu pudesse estar ali na reunião de presbitério dele, eu falava: Deus, não faz isso. Para cada um, Deus. O Senhor tem certeza disso? É por isso que os pensamentos deles são mais altos que os nossos pensamentos. E ele nos torna participantes do corpo, não somente ouvintes. Por isso que você tem que entender que Deus te traz para esse corpo, para essa igreja, não é só mais para ser ouvintes, mas participantes, porque Deus derramou sobre cada um de vocês uma graça, conforme Ele quis. Para uns, uma graça de lidar com crianças, para outro, uma graça de ensinar, para outros, uma graça de exortar, para outros, uma graça da generosidade, para outros, uma graça do conhecimento. Queridos, cada um de nós carregamos uma graça de Deus. Ninguém no reino de Deus é desgraçado, amém? Amém? Presta atenção nisso agora, que eu vou pegar vocês no amém.
Se eu não sou um desgraçado, sem a graça, e eu recebi uma graça de Deus, por que eu recebi essa graça? E, se eu recebi e entendo o porquê, o que eu estou fazendo dessa graça que me foi dada? Falaremos disso daqui a pouco. E depois no versículo 8 ele começa a dizer, por isso é o que foi dito, e ele fala da obra redentora dele, ele descer, ele aniquilar os poderes dos principados e potestades, ele subiu ao céu. A obra redentora de Jesus é o princípio pelo qual ele estabeleceu a sua igreja. É tirando todo o poderio do homem. Pode você gostar ou não gostar da igreja, a igreja é fruto da obra redentora de Jesus. E se você não quer participar da igreja, querido, você está sendo anticristão. Presta atenção. Eu não estou falando da Poema Acre. Eu estou falando da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Porque foi Ele que estabeleceu. O que estão fazendo com as placas denominada igreja é uma outra conversa. Mas eu estou falando o ser corpo. O ser corpo. Deus, ele é um trino uno. Um ser plural e único. E ele estabelece a igreja na mesma metáfora, na mesma analogia, de ser um ser plural, mas um só. E tudo isso eu estou falando para você, queridos, e sério. Essa primeira parte é uma introdução para a palavra dessa noite, que eu quero trazer agora para vocês. Qual foi a maneira que Deus estabeleceu o corpo dele se mover como uma unidade, como um só? Ele estabeleceu então a igreja, como nós conhecemos, querido, a comunidade dos filhos de Deus. E no versículo 11, ele começa a demonstrar como ele espera que nós vivamos. É um texto conhecido, que é o estabelecer dos 5 ministérios. Diz assim, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A maneira que ele fez tudo isso foi derramando sobre a comunidade dele, sobre o corpo dele, uma organização através dos ministérios estabelecidos. Isso aqui é maravilhoso de se entender. Deus, ele sempre foi um Deus organizado. Ele nunca chamou o povo dele para uma anarquia. Para olha aqui, vocês são meu povo, cada um faz o que quiser fazer, cada um viva do jeito que quiser fazer. Não, ele vai lá e ele começa a estabelecer uns para fundamentar, trazer os fundamentos, que são os apóstolos. Então os apóstolos começaram a lançar fundamentos, lançar bases sólidas, lançar aquilo que seria a estrutura do crescimento. Então os apóstolos vão e começam a andar pela terra e estabelecer os fundamentos pelo qual o corpo dele seria manifestado. Ele fala que também estabeleceu os profetas que começaram a dar destino à nação, que começaram a dar orientações espirituais para esse povo. Ele começou a levantar mestres para ensinar aqueles que não sabiam as bases do que era Deus, do que ele estabeleceu pastores para cuidar, para aconselhar, para trazer os feridos. E ele começa então a estabelecer um movimento em que esse corpo era organizado.
Queridos, essa ainda continua sendo uma marca da igreja hoje. Ela precisa ser, agora deixa eu falar algo. Não importa se você tem uma linha mais reformada ou não. De falar, os apóstolos acabaram. A Bíblia fala que tudo isso era para a edificação dos santos. A edificação dos santos ainda continua alcançando, ou todos já estamos edificados? O que isso quer dizer, querido? A igreja ainda se move através de fundamentos eternos. A igreja ainda precisa das direções proféticas através da palavra, do manifestar profético de Deus. A igreja ainda precisa sair pelas ruas, evangelizar no trabalho, pessoas precisam chegar até esse lugar. A igreja ainda precisa sarar, cuidar dos doentes, dos feridos. A igreja ainda precisa ensinar, discipular, trazer para perto. Sabe por que eu estou falando, queridos? Porque nós como igreja estamos começando a abrir mão desses fundamentos e levantando umas bandeiras que não era para estarmos levantando como corpo. Nós estamos levantando muito mais uma bandeira de uma prosperidade, de um lugar que é para a pessoa viver milagre, e não estamos entendendo o como Deus estabeleceu o cuidado mútuo, levantando pessoas para cuidar, para agregar, para profetizar, para apontar, para dar destino, para cuidar, para trazer para perto, para ensinar, para discipular. Se nós deixarmos de ser uma comunidade assim, nós perdemos os princípios. Se nós começarmos a viver cada um por si, se esse lugar aqui, essa plataforma, for uma palestra de domingo para você viver essa semana, a gente precisa rever se estamos sendo igreja, querido. Se você encara esse lugar somente como um lugar para ouvir uma palavra de domingo só, isso não é ser o corpo dele. E agora, pior ainda, se o lugar que você está é um lugar de ouvinte e não de participante, você não entendeu o que é ser corpo, e principalmente ser corpo segundo os princípios de Deus. Sabe por quê? Por que Ele estabeleceu todos esses ministérios atuando? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos hoje? Diga eu. Diga. Ou você não é um separado por Deus? Então diga, eu sou. Então se a igreja se move no intuito de te preparar, a Bíblia fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deixa eu falar. Nós estamos em guerra e você é um soldado alistado, querido. Você entendeu isso? Nós estamos em guerra e foi colocada aí uma arma na tua mão. E diga, ei, você faz parte disso. A igreja se move para que você seja preparado. E quando você receber o preparo de Deus, você precisa manifestar a obra do ministério. Eu quero linkar com o culto passado. Chega de desculpas. Eu vou fazer um adendo aqui. Querido, nós estamos sem pessoas praticamente para projeção. Projeção não tem trabalho, querido. É muito fácil a projeção.
Agora fica o Pablo e a Bianca, todo culto. Se nós estamos sendo preparados domingo após domingo, recebendo a palavra, não é só para você engordar espiritualmente. Não é só para você sair daqui, nossa, como eu estou. Querido, a Bíblia fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Querido, nós temos que, o Tiaguinho, cadê o Tiaguinho da Carla? Ele está por aí. O Tiaguinho hoje estava com o negocinho do estacionamento ali, ó. Nós estamos precisando de pessoas para o estacionamento. Nós estamos precisando de pessoas para o staff. Nós estamos precisando de pessoas para o ministério infantil. Nós estamos precisando de pessoas para o louvor. Nós estamos precisando de pessoas para todos os ministérios. E até quando nós vamos ficar nessa dicotomia só desse pensamento de, não, eu venho, recebo uma palavra. Querido, nós temos que nos tornar corpo. De verdade. Não é um teatro, não é uma apresentação, não é uma palestra. A igreja, isso aqui de domingo, é um ponto de tudo o que acontece, querido. E eu vou falar, mas por quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo, o objetivo não é para o pastor, não é para um líder, não é para a nossa igreja ser a maior, não, querido, é para que o corpo seja edificado. O corpo é edificado quando todas as juntas começam a fazer a sua parte. E por que o corpo precisa ser edificado, querido? Porque o corpo é o que vai tocar as pessoas. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Querido, hoje não é uma palavra que vai ter glória a Deus. Hoje não é uma palavra que você vai sentir arrepio, nem vai chorar. Eu luto até para trazer palavras assim. Eu gosto mais das palavras que mexem com todo mundo. Mas Deus, Ele me colocou no meu lugar e falou assim, se precisa ensinar a igreja. Vocês precisam aprender a ser corpo. E até quando você vai ficar aí, querido, dando desculpa? A grande maravilha desse corpo é que o grande cabeça, ele espera que todos se movam, para que o todo seja manifestado. E olha que traz o versículo para mim que é o mais forte desse texto. O versículo 13 fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade e atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe por que nós somos um corpo? Porque Deus quer formar isso que está no versículo 13 em nós. Sabe que tipo de corpo Ele quer que sejamos, queridos? Para que a gente consiga atingir aquilo que está lá no começo que nós lemos. Ele começa dizendo, até que todos alcancemos. Até que todos. O plano de Deus é que ninguém fique para trás. O plano de Deus é que as pessoas entendam que não são suas limitações que impedirão. Até que todos. Isso vai acontecer na glória, querido. Mas é um princípio que nós temos que ter. Aqui não é uma corrida
que todo mundo dá um sprint e sai. Aqui é tipo um revezamento que precisa esperar o outro chegar para poder partir. Nós caminhamos como uma comunidade, queridos. Vale a pena voltar um pouquinho atrás. Vale a pena perder um pouquinho. Vale a pena. Vale a pena ter um pouco mais de paciência. Como diz o profeta Lenine. Um pouquinho mais de paciência. Vale a pena, queridos. Agora vem os 3 principais pontos. De como nós, do que esse corpo bem ajustado vai gerar. A principal dela, o corpo de Cristo tem como característica a unidade da fé. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Sabe o que é a unidade da fé, querido? É entender que mesmo sendo diferentes, cada um tendo a sua singularidade, existe algo que é mais alto do que as nossas diferenças, que é realmente o mais importante e o que nos une. Unidade da fé é entender que somos tão diferentes, mas podemos viver juntos porque tem algo que nos une. E é nesse ponto que nos une que nós deveríamos derramar o nosso coração. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Querido, nós somos muitos membros, mas um só corpo. Somos diferentes, mas nós temos uma unidade da fé, que é Cristo, que é a vontade de Cristo, o estabelecer de Cristo. É isso que me leva a eu caminhar com uma pessoa tão diferente de mim. Isso é fantástico, querido, quando nós começamos a entender a maravilhosa, multiforme sabedoria de Deus derramada nos diferentes. Eu sou bem fechadão, bem simplesão das coisas. Eu preciso de pessoas mais ousadas. Eu preciso de pessoas que pensam diferente, que têm ideias diferentes, que não gostam das mesmas coisas que eu gosto, mas que junto o que ele tem diferente com o que eu tenho de diferente, com o que a Aline tem de diferente, com o que o André tem de diferente, e junta tudo com o único propósito: que Deus seja glorificado, que a vontade de Deus seja estabelecida, que o reino de Deus avance. Vale a pena, querido, até que nós alcancemos essa unidade na fé. Eu gosto pra caramba da nossa igreja, porque eu olho aqui, ó, tem gente que parece, eu ia falar nome, graças a Deus, mas não tem característica única assim, não está todo mundo igualzinho. Tem os tatuados, tem os de boné para trás, tem os sociais, tem os palmeirenses, tem de tudo. E o que une não é nada, a não ser Deus. Poxa, a gente precisa ser mais unidos, não pelos nossos vínculos pessoais, não pelos nossos gostos, não pelos nossos estabelecer de pensamento, mas por Ele, pela causa dEle, para que o reino avance. Quando nós pensamos assim,
Paramos de carregar a coisa, se não for desse jeito. Andar comigo tem que pensar assim. Hoje eu estava ali orando. E Deus, Ele me mostrou algo muito lindo, maravilhoso. Eu sou um cara que eu oro mais aqui. E a Thaís estava atrás de mim, ela ora lá nas alturas, meu amigo. E uma hora, eu senti Deus falar através das orações dela. E Deus falou, é isso. Os diferentes se completam quando a unidade da fé é estabelecida. Se eu for levar pelo meu modo de pensar, querido, só tem uma igreja de manus, Deus que me livre, até eu saio. Mas quando eu pego o amor que o John tem pelas crianças, quando eu pego a fome em servir da dona Glaís, do seu Elias, junto com a timidez, simplicidade do Rafael, com a ousadia da Carla, vai saindo um culto a Deus e vai subindo o aroma suave. Querido, a gente tem que parar de selecionar conforme o nosso padrão. E saber que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Até que todos alcancemos isso. Romanos 12, 4, 5 diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, querido. Não adianta porque o teu cabelo, o teu nariz, o teu rosto fique mais em evidência. Você precisa do dedão do pé para te dar equilíbrio em tudo que for fazer. Não existe, eu sou do time rosto. Eu sou do time membros superiores. Eu sou do time membros inferiores. Eu sou do time órgãos internos. No fim, todos precisam um do outro, querido. Todos. Unidade da fé. Segunda coisa que eu quero falar sobre. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. O foco desse corpo, o foco da comunidade, o foco da igreja, é que todos conheçamos a Cristo, mais do que conheçamos as estratégias, mais do que conheçamos os sinais, os milagres, os prodígios, a prosperidade, a conquista, os métodos coaches. Nós precisamos ser uma comunidade em que exale o conhecimento de Jesus. Jesus precisa ser o centro de tudo o que fazemos. Precisamos cantar mais sobre Jesus, precisamos pregar mais sobre Jesus, precisamos ensinar mais sobre Jesus, porque é somente Ele, o conhecimento dEle, que vai transformar as vidas de verdade. Deixa eu falar, querido, você pode chegar numa igreja ou em qualquer outro lugar e ser curado, uma cura sobrenatural, e você estava para morrer e vive. Se você não conhecer Jesus de verdade, daqui a pouco isso vai passar e a cura não vai te sustentar por muito tempo.
Quantas pessoas vocês já viram entrar neste lugar e sair? Sabe por quê? Porque falta conhecer Jesus. Olha o que a Bíblia fala, presta atenção nesse versículo. Tem versículo, querido, que a gente tinha que entender, grifar. João 17:3 diz assim: esta é a vida eterna. Presta atenção. Esta é a vida eterna, que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa. A vida eterna não é o quanto você tem na tua conta bancária. A vida eterna não é como a tua família é próspera. A vida eterna não é quantos versículos você sabe de cor. A vida eterna é conhecer a Deus. Os nossos GCs têm que falar sobre Jesus. Os nossos discipulados, as nossas mesas. E querido, quando eu falo falar sobre Jesus, não é religiosamente, é nas atitudes, queridos. É que quando as pessoas te olhar no trabalho, eles vão falar o que aconteceu, que você está diferente. Tem uma luz, tem algo. Os mais bem informados, tem uma aura. Você está brilhando. Você fala, é Jesus. É Jesus. Eu conheci Jesus. É Ele. Cara, tem gente até implicando com essa música. É muito mimimi essa geração. É Ele. E é mesmo. Que eu estou gastando, cada um gasta do jeito que quiser gastar, querido. Mas é por Ele, por causa dEle que nós fazemos o que fazemos. Mas para isso nós precisamos conhecer. Ei, deixa eu falar uma coisa. Quem canta aqui em cima tem que conhecer do que está cantando. Quem toca aqui em cima tem que conhecer do que está tocando. Quem prega, quem ensina na escolinha, quem anda, quem tudo. Ele é o centro de tudo, porque se nós o conhecermos, Ele é suficiente. O que nos une é Ele, querido. Ano profético para a nossa igreja, conhecê-lo. Pronto. Qual o versículo? Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus. Quem quer ter a vida eterna? Então conheça a Deus, querido. Conheça Jesus. Agora fala para mim. Como Deus se manifestou para que todos pudessem o conhecer? Uma das formas é através da sua palavra. Se eu não conheço a palavra de Deus, queridos, em nome de Jesus, que a Poema Acre seja uma igreja apaixonada pela palavra. Apaixonada pela palavra. Que a gente exale a palavra no que cantamos, no que pregamos. A Bíblia fala assim, ó. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-los. Oséias 6:3. Deixa eu falar. Conhecer a Deus precisa de esforço. Ah, mas eu não quero ler hoje. Queridos, se você entender que Ele é a fonte de tudo, que a vida eterna nele, você precisa se esforçar. E o mesmo Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, vai falar assim: o meu povo perece, porque falta conhecimento. Queridos, eu estou sentindo nojo das coisas que eu vejo na internet. Eu falei, Deus, por que estão fazendo isso?
Porque o povo perece quando falta o conhecimento de quem Ele é. Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Quando eu conheci a Ele de verdade, todas as coisas perderam o valor para mim. Quando eu conheci Jesus de verdade, nada substitui Ele em mim. Todas as glórias humanas eu considero como esterco. Querido, se você ama mais o teu trabalho do que a presença de Jesus, tem alguma coisa errada. Se você ama mais tua conta bancária do que a presença de Jesus, tem alguma coisa errada. Se você ama mais os teus filhos, se você ama mais tua família, se você ama mais a tua igreja, se você ama mais qualquer coisa do que a presença de Jesus, você precisa conhecê-lo mais e mais. A ponto de falar, tudo isso que eu perdi, eu considero como um esterco. Um dia Deus estava comigo no meu quarto e Ele falou: filho, eu vou te levar para longe da tua família, mas eu vou cuidar da tua família. Mas eu vou estar com você, querido. Eu perdi o convívio diário com meus pais. Eu perdi o convívio diário com meu irmão. Mas eu considero tudo isso, toda a perda, como nada, se comparado à presença dEle, ao conhecê-lo. E a última coisa que o corpo quer gerar em nós, querido, é maturidade, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos juntos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queridos, precisamos ser uma igreja um pouco mais madura. Existem dois termos usados no Novo Testamento, quando fala de filhos. Em algumas expressões é usado o termo teknon, em outras expressões, huios. Então esses dois termos demonstram dois níveis de que o filho está. Ambos são filhos. E é interessante que Romanos 8, ele vai trazer esse princípio bem estabelecido. Romanos 8:16 vai dizer assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos. Teknon, a palavra usada aqui é teknon, que somos filhos de Deus, que somos teknon de Deus. Teknon significa recém-nascidos, começando uma trajetória, uns bebezinhos iniciantes. Aqui ele está falando, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós nascemos em Deus, somos filhinhos de Deus, imaturos ainda, bebês. Só que no versículo anterior, no versículo 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são huios de Deus, filhos maduros, filhos responsáveis.
Então existem os filhos de Deus, os bebezinhos de Deus, mas existem os ruiós de Deus, que são os filhos maduros. E se você pegar esse texto, existe um indicativo que demonstra a maturidade e a imaturidade. A Bíblia fala: os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós. Os que ainda são guiados pela sua vontade são tecnons. O que ainda faz segundo o teu querer, segundo o que você acha, segundo o teu, se não for assim eu faço beicinho. Isso aí é meu filho quando tinha 3 anos, 2 anos. Quando nós somos guiados pelo Espírito, só os filhos maduros compreendem. Mas olha o que o texto vai continuar dizendo, de Efésios. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, a ruiós, atingindo a plenitude de Cristo. O propósito é que nós não sejamos tecnons, crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Inconstante, quer as coisinhas do jeitinho delas. Se não, o pastor não me cumprimentou, o irmão do meu GC não falou comigo, meu líder nem deu um abraço em mim. Olha, queridos, tecnons se juntando. Mas olha o que a Bíblia diz. Talvez o que você precisa é mudar o seu alimento. Bebezinho come leite. O propósito é que não sejamos mais como tecnons, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Mas, Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Querido, chegou a hora de você sair da papinha. Chegou a hora de você começar a se alimentar de alimento sólido. Querer mais de Deus, mais da presença de Deus, mais do conhecimento de Deus. E aí você vai começando a discernir mais as coisas de Deus. E você vai sendo guiado pelo Espírito de Deus. Porque somente os ruiós, os filhos maduros, conseguirão ser guiados pelo Espírito. Unidas pela fé, conhecedores de Jesus e filhos ruiós. Esse é o nosso objetivo como corpo. E quando nós alcançamos isso, chegamos para acabar no versículo 16 que nós começamos. Dele, todo o corpo. Que corpo é esse? O corpo de pessoas diferentes, que se unem em fé, que buscam conhecer a Jesus, e que amadurecem dia após dia pelo alimento sólido, ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas.
cresce e edifica-se em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Querido, chegou a hora de nós sermos de verdade o seu corpo aqui na terra. Quero orar com você, e dessa vez é orar com todos vocês. Hoje eu não vou fazer apelo, hoje ninguém talvez vai chorar. Hoje é um culto doutrinário. Um culto que vai explodir depois tua cabeça se você parar para ficar pensando em tudo isso. Até quando você vai querer ficar andando sozinho? Até quando você vai deixar de viver aquilo que Deus tem para ti? Até quando? Sabe, queridos, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E nós vamos falar do pão como corpo. No dia da ceia, querido, o levantar da questão lá de Coríntios, é que as pessoas não estavam esperando umas às outras para comer. Ao ponto de Paulo falar: vocês não têm comida na casa de vocês, não? Já estão aí comendo, vão chegar os que precisam comer e não vão ter. Nós precisamos entender um pouco melhor o que é ser igreja, querido. E deixa eu falar, se o teu pensamento estiver no julgamento de quem essa palavra tem que falar, você já não está entendendo nada do que é ser igreja. Porque isso tem que mexer com todos nós. O que eu posso fazer pelo meu irmão? O que eu posso fazer para que, através da minha junta, o corpo seja edificado? Querido, talvez, agora falando como comunidade mesmo aqui, como igreja, como Poema, talvez o que você está retendo é que muitos estão se sobrecarregando. Eu sempre acho que tem que ter um tempo da cura. Mas nós nunca podemos deixar de entender que fazemos parte de um corpo. E precisamos estar bem ajustados. Cada junta fazendo o que cada um foi chamado para fazer. Feche teus olhos se você puder. Se os pais quiserem depois ir buscar seus filhos também. Ou se o pessoal for liberando, pode liberar. Eu quero fazer uma oração e eu não vou te chamar aqui à frente. Mas eu senti no meu espírito que tem pessoas que não se sentem parte do corpo nesse lugar. O que determina você parte do corpo é o cabeça, não os membros. Não espere nenhum membro. O cabeça está te inserindo nesse corpo. Se você sentir, abrace e ore com alguém. Se você sentir, profetize sobre a vida de alguém.
As nossas diferenças não podem nos separar, querido, porque tem algo maior que nos une, que é a presença dEle. Pessoas são os motivos pelos quais você vai ser tremendamente edificado, mas pessoas também serão o motivo que você será ferido um dia. Mas mesmo assim precisamos entender que mesmo ferido, o Senhor pode usar pessoas para nos curar novamente. Senhor, baixe a nossa régua, baixe o nosso padrão, que todos sejam aceitos. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Direitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nos une, Deus, nos une pelo vínculo da fé. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano. Cante, 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 oh! E o governo está nele, ele está. Consigo sua recompensa. Se coloque de pé, se coloque de pé, oh! Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejo entrar, consigo sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
Sim, Senhor. É por Ti todas as coisas, Pai. O Senhor é o cabeça, nós somos Teu corpo. E nós celebraremos como corpo, Deus, o Seu corpo entregue por nós. Que nesse momento possamos pensar em toda a obra redentora. E assim mesmo de pé, você vai receber os elementos da ceia. E aí, só por uma forma de organizar, você vai se sentando depois que receber, para que a gente espere todos para cearmos juntos. Enquanto a adoração continua, eles vão distribuir a ceia nesse momento. Cordeiro que foi morto, de que não és, de abrir os selos, com seu sangue compraste pra Deus todos os povos, tribos e línguas. E ao Cordeiro que foi morto, de que não és, de abrir os selos, e com seu sangue compraste pra Deus todos os povos, tribos e línguas. E ao Cordeiro que foi morto, de que não és, de abrir os selos, e com seu sangue compraste pra Deus todos os povos, tribos e línguas. Aleluia, nós amamos o Cordeiro por inteiro. Aleluia, nós amamos o Cordeiro por inteiro. Vamos declarar. Aleluia, nós amamos o Cordeiro por inteiro. Aleluia, nós amamos o Cordeiro por inteiro. Te amamos por inteiro. Os que forem pegando, já vai se assentando, só para ficar mais fácil. Com seu sangue compraste pra Deus todos os povos, tribos e línguas. E ao Cordeiro que foi morto, de que és, de abrir os selos, e com seu sangue compraste pra Deus todos os povos, tribos e línguas. E ao Cordeiro que foi morto, de que não és, de abrir os selos, e com seu sangue
Glória a Deus, todos pegaram? Se coloque de pé de novo. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Nesse instante, participe do corpo, querido. Aleluia. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberdes, em memória de mim. Então beba agora do suco que representa o sangue. E comece a glorificá-lo, comece a glorificá-lo. Seu amor me alcançou. Oh, oh, oh. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por Deus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos porque somos o teu corpo, Jesus. Que nós possamos agora, Senhor, continuar aquilo que o teu corpo se manifesta através dos nossos lares, do nosso trabalho amanhã, da escola, das universidades. Todo mundo possa ir em paz aos seus lares, Deus. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém. Vão em paz. Vão na paz. Pode acender as luzes aí.